Olá amigos, o F-15 Eagle é considerado o avião de combate mais capaz já desenvolvido. Projetado pelo fabricante de aeronaves americano McDonnell Douglas na década de 1970, é um caça considerado superior no setor aéreo. Produzido em mais de 1000 exemplares, é utilizado principalmente pela Força Aérea Americana. Também foi exportado para outros países como Israel ou Japão. Além disso, foi desenvolvida uma versão especializada em ataque ao solo. O F-15 Eagle foi desenvolvido em diferentes versões, cada uma mais interessante que a outra. E ele ainda é relevante nos dias de hoje. Mas qual o futuro do F-15 Eagle como um todo? Este avião sempre foi descrito como uma aeronave de superioridade aérea. E quais os segredos da sua história para chegar a este ponto? A partir do ano de 1964, foi necessário que a Força Aérea Americana, também chamada de USAF, encontrasse um substituto para o F-4. O F-4 Phantom II foi uma das aeronaves militares americanas mais importantes do século XX. Em 1981, foi entregue o seu último exemplar, após 20 anos de bons serviços. No entanto, os Estados Unidos optaram por ir mais longe, e isso encorajou a USAF a lançar um novo programa, que não é outro senão o FX. O F-15 Eagle então entra em cena. As ofertas foram lançadas no dia 30 de setembro de 1968. Trata-se de uma aeronave de superioridade aérea com altíssima performance. Fairchild e McDonnell apresentaram, portanto, seus projetos, e Douglas foi selecionado em 23 de dezembro de 1969. Em 27 de julho de 1972, o protótipo fez seu primeiro voo. Seguiram-se então 9 outros dispositivos, e depois de muitas denominações, o protótipo de 2 lugares foi codificado como F-15B. Ele voou pela primeira vez em 7 de julho de 1973. Posteriormente, uma segunda cópia apareceu. O dispositivo apresentou excelente desempenho, atingindo 20.000 metros em menos de 2 minutos. Também teve uma excelente duração de bateria. Sua baixa carga lhe deu uma excelente capacidade de manobra, mas seu peso é limitado graças ao titânio contido em sua fuselagem. Da mesma forma, seu dossel em forma de bolha oferece visibilidade perfeita. Os F-15Bs foram os primeiros a entrar em serviço, e isso em 14 de novembro de 1974. Em janeiro de 1976, o F-15A também entrou em serviço. Foram construídos 384 exemplares, enquanto o F-15B, 61. Essas duas versões foram construídas entre 1972 a 1979. Mas vamos aprender um pouco mais sobre isso. Antes de abordar mais profundamente o assunto, voltaremos a um acontecimento muito importante para o F-15 Eagle, o do seu primeiro voo. Foi em 27 de julho de 1972 que um formidável Raptor apareceu. Na base aérea de Edwards, o promissor caça F-15A decolou. O objetivo era simples: obter o melhor avião de combate do mundo. O piloto Irving Burrs assumiu o controle deste precioso protótipo, e a impressão geral deste dispositivo foi muito boa. É certo que algumas falhas aerodinâmicas precisaram ser corrigidas antes que as primeiras unidades chegassem ao mercado, mas como um todo, ele é perfeito. Após o F-15A e o F-15B, os F-15s C e D assumiram o controle. Os primeiros combates aéreos do F-15 confirmaram a eficácia deste caça americano. Com isso, as missões se multiplicaram para esta aeronave, que se tornou unanimidade. O ataque ao solo era bastante secundário na mente dos militares americanos. No entanto, em meados da década de 1980, a USAF estava procurando por caças bombardeiros. Novas versões foram, portanto, produzidas. Em 1991, a Guerra do Golfo confirmou a eficácia das versões de caça e ataque terrestre do F-15. Este caçador foi então usado em todos os conflitos. Tornou-se literalmente indispensável no ataque e superioridade aérea. Agora, na garupa da Boeing, o F-15 acumulou contratos de exportação. Ele também fez uma figura muito boa contra seus rivais durante competições comerciais. Seu sistema de armas é constantemente atualizado. Além disso, a excelência de seu desempenho lhe confere um primeiro lugar em termos de aeronaves de combate. E aprenderemos neste vídeo que velhos guerreiros nunca morrem. Portanto, vamos nos concentrar nas múltiplas versões do F-15 Eagle. Quais são as maiores diferenças entre os modelos? Primeiro, discutiremos as versões A, B, C e D do F-15 Eagle. O F-15A foi a primeira aeronave a lançar o míssil ASAT, destinado a atingir satélites. As tentativas foram numerosas e às vezes até infrutíferas, e o 17º exemplar deste aparelho bateu finalmente recordes de velocidade. Ele fez 8 voos entre 16 de janeiro a 1º de fevereiro de 1975.
1975. Por sua vez, o protótipo F-15B obteve benefícios de um empuxo vetorial tridimensional. Em 2009, ele foi um dos mais antigos F-15 ainda em condições de voo. Essas duas versões foram usadas principalmente pela NASA para testes de voo. A versão F-15C é a primeira versão do F-15 capaz de transportar tanques FAST ao longo de sua fuselagem. Isso possibilitou aumentar a autonomia do aparelho sem diminuir o seu desempenho. Da mesma forma, outros tanques de combustíveis foram adicionados nas asas e na fuselagem. O desempenho do radar também foi aprimorado. O primeiro voo do F-15C ocorreu em fevereiro de 1979. Quanto às entregas, começaram no início dos anos de 1980 e, ao longo dos anos, as melhorias continuaram a se acumular. A versão de 2 lugares do F-15C não é outro senão o F-15D. O F-15E Strike Eagle é diferente do F-15 Streak Eagle. Na realidade, o F-15E Strike Eagle é um F-15D modificado. Esta versão foi desenvolvida em 1986. Ela deu ao dispositivo vários recursos. Além disso, foi equipado com um novo motor. Por outro lado, o F-15 Streak Eagle é uma espécie de F-15A modificado, que quebrou recordes de velocidade em escala. O seu freio aerodinâmico, os flaps, o radar, os sistemas eletrônicos e o armamento foram removidos. A aerodinâmica foi melhorada. Na época, quebrou nada menos que 8 recordes de velocidade de subida. Em março de 2009, a Boeing apresentou a nova versão de seu caça de superioridade aérea. Este é o F-15 Silent Eagle. Esta aeronave foi equipada com recursos furtivos graças a uma carga de armas no porão, estabilizadores verticais, mas também um novo revestimento, enquanto a célula é significativamente iluminada. Ainda hoje, essas aeronaves são de interesse duradouro para certos exércitos. De fato, hoje em dia, o F-15 Eagle é considerado. Ainda está em produção e, é claro, a versão atual foi profundamente atualizada. Podemos dizer que essa aeronave lendária e atemporal é um dos aviões de armas com maior longevidade industrial. O Boeing F-5EX Eagle II representa um dos melhores aviões do momento. Em mais de 50 anos de existência, esse dispositivo percorreu um longo caminho. No início de 2023, a Força Aérea dos Estados Unidos afirmou seu desejo de adquirir 80 F-5EX Eagle II. Este dispositivo deve ser um elemento chave de sua aviação de combate. Seria um complemento aos planos da quinta geração. Ainda hoje, ele continua sendo o único avião de combate americano com capacidade para transportar 12 mísseis. E isto é o que demonstraram 2 aparelhos deste tipo durante testes realizados na Flórida em novembro passado. O F-15EX Eagle II é equipado com 2 novos motores. Ele também possui controles de voo fly-by-wire e radar de antena ativa. Ele também possui um sensor IRST, um conjunto de guerra eletrônica, um computador de missão e um cockpit digital. O F-15 conquistou muitos países, de um extremo ao outro do planeta. A Boeing deve fornecer 25 F-15s atualizados para Israel, e foi o presidente e CEO da empresa quem anunciou essa boa notícia, seguindo um pedido oficial do país, formulado em relação aos Estados Unidos. O F-15IA é uma versão melhorada do F-15EX Eagle, especialmente adaptado aos critérios israelenses. É a versão avançada mais recente do F-15. Israel está, portanto, determinado a aumentar suas capacidades aéreas. Esta notícia não é suscetível de avaliar as tensões que atravessaram o mundo desde alguns anos. Mas depois de assistir este vídeo, você tem alguma dúvida? O F-15 Eagle é, portanto, o avião de combate mais poderoso já desenvolvido. Sua superioridade aérea não deve ser mais comprovada. Por mais de 50 anos, essas diferentes versões encantaram os exércitos em todo o mundo. Este dispositivo ainda é relevante e sua produção não parece pronta para parar. E quais serão as possibilidades do F-15 Eagle no futuro?